galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. A aula de hoje eu vou ter como tema principal o cordão sanitário, que foi criado no Sudeste Asiático, e os tigres asiáticos, tá bem? Mas antes disso, vamos fazer aí a correção da atividade do livro de vocês, das páginas 162 e 163. Então, livros em mãos e vamos lá. Primeira questão. A China é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em 2015. Observe o mapa da densidade demográfica nesse país, presente na página 154. Cite os fatores naturais que são determinantes para a grande concentração da população da porção leste do território chinês. No caso aí, os fatores naturais que vão contribuir para essa concentração da população no litoral leste é justamente os extensos relevos e as regiões desérticas. Consequentemente, a população tende a se concentrar na região leste, tá bom? Segunda, as cidades da China crescem de forma vertiginosa. Em 2012, segundo informações do governo chinês, a maior parte da concentração da população passou a viver em cidades, cerca de 51%. Cite os dois principais fatores responsáveis pelas transformações demográficas na China. E aí os principais fatores é justamente a modernização do campo e o desenvolvimento das indústrias nas cidades. Ou seja, esses dois fatores contribuíram para o crescimento da população nas áreas urbanas, tá bom? Terceira, leia o texto e responda as questões. O texto está se referindo à usina chinesa de Três Gargantas, né, a questão de superar Itaipu, né, com a maior produção de energia. Então vamos lá. Apesar da grande produção de energia, o texto informa que a usina de Três Gargantas recebe diversas críticas. No caso aí, explique o motivo, né? No caso aí, os principais motivos seriam justamente os grandes danos ambientais causados pela desapropriação da população e perdas patrimoniais causadas pelas obras, né? Essas seriam as principais críticas, né, à usina de Três Gargantas. Quarta, a China, desde meados dos anos de 1970, tem passado por mudanças sociais e econômicas. Quais as grandes transformações ocorridas em relação à era de Mao Tse-tung, né? No caso aí, Mao Tse-tung foi justamente quem ocupou a região depois de Deng Xiaoping, né, seu governante da China. E aí, as principais mudanças que ele fez foi permitir cada vez mais a participação do capital estrangeiro, né, capital privado, principalmente aí na questão da formação das indústrias pesadas, e aí a criação também de bancos, né, que seria uma das principais mudanças permitidas aí pelo governo do Mao Tse-tung. Quinta, para entrar na Organização Mundial do Comércio, OMC, a China teve que se adequar às regras de organização e tomar uma série de medidas. Que adequações foram essas? No caso aí das adequações, a gente teve que fazer a redução de tarifas de importação e a de barreiras alfandegárias, no caso, as principais aí medidas que a China teve que tomar. B, porque mesmo após as adequações, China continua sendo criticada por organismos internacionais relacionados à economia e comércio. No caso aí nós temos a mão de obra barata, né? No caso lá da população, os salários são baixíssimos. E outro motivo é justamente a prática da pirataria, né? Seria o motivo que a China lá ela é bastante criticada pelos outros países. Sexta, a recente instalação de empresas estrangeiras na região norte da China, que exploram as reservas de petróleo e gás, promoveu a construção de gasodutos e oleodutos, alterando a economia local, consequentemente o espaço geográfico. Considerando essas informações, observe o mapa e responda as questões. Descreva a organização dos oleodutos e gasodutos chineses em seu território. No caso aí, pessoal, a região, né, que vai destacar justamente a região norte, que eles tendem a ir para o leste. A região lá onde vai se destacar com a exploração desses gasodutos é justamente a região de Xinjiang, tá bom? Que tende a criar esses gasodutos e oleodutos que se estendem desde a região de Xinjiang até as planícies orientais, tá bom? No caso, até a região leste. B.
Por que os gasodutos chineses chegam até as áreas litorâneas? No caso, o principal motivo é justamente abastecimento das grandes cidades e as zonas econômicas especiais, as ZEEs. C. Com a instalação desses gasodutos e oleodutos, por a relação do governo chinês com a região norte da China, no caso aí, né, essa região norte ela passa a se tornar uma região estratégica para o governo, né, porque justamente é um recurso bastante necessário para o desenvolvimento da China, tá bom? Sétimo, leia o texto e responda as questões. No caso aí o texto está se referindo justamente aos montes contra a China, ou seja, vai se referir aí à relação entre o Tibete e a China. Vamos lá para os itens. A. Por que há um conflito entre a China e o Tibete? No caso aí, porque o Tibete ele deseja se tornar uma região independente, né? E aí a China ela vem aumentando cada vez mais na repressão, né, contra essa região. B. Quais as alegações do Tibete ao reivindicar sua independência? No caso aí, os principais motivos é porque o Tibete ela é uma região autônoma, né? Ou seja, sua economia é totalmente diferente do restante da China. E a última questão, né, vocês deveriam realizar uma pesquisa para saber a questão de 5 produtos que são fabricados no Brasil, que é comprado pela China, né? No caso aí, vocês têm que pesquisar, né, na internet principalmente. E lembrem, tá bom? Vocês não podem pesquisar em qualquer site, sempre busquem fontes confiáveis, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da correção. E agora vamos para a nossa aula, tá bom? Como eu falei para vocês, nossa aula é justamente sobre o Sudeste Asiático. Vamos falar um pouco sobre a formação do cordão sanitário e o surgimento do famoso tigre asiático, tá bom? Então vamos lá. Região Sudeste, primeiro nós temos que a localização, tá bom? Que seria justamente a Ásia, e o Sudeste é essa região aqui, ok? Essa foi uma região que foi bastante disputada aí durante a Guerra Fria, né? Principalmente no caso nós temos os Estados Unidos e a União Soviética que vão disputar influência na região, tá bom? E aí vai surgir inúmeros conflitos, inúmeras guerras. Entre essas guerras, a gente está aqui a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Lembra que quando eu estava falando sobre a Guerra Fria, eu falei que os Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles não guerrearam diretamente, no entanto, eles financiaram outros países a guerrearem. No caso aqui seria algum dos exemplos, tá bom? Dessas guerras influenciadas por essas duas grandes potências. E aí, o fato decisivo, né, para ter início a essas guerras foi justamente a China, quando ela proclama a República Popular da China, ou seja, a China, né, na era Deng, ela se torna aliada assim, da União Soviética. E aí os Estados Unidos, para não perder a sua influência e para impedir que o socialismo se expandisse no Sudeste Asiático, ele simplesmente passa a investir nesses países do Sudeste Asiático, ou seja, começa a surgir essas disputas entre países capitalistas e países socialistas também na Ásia, ok? E é justamente nesse contexto que vai surgir aí o chamado cordão sanitário, tá bom? Então vamos lá, entender o que seria esse cordão sanitário. Com o socialismo avançando no Sudeste Asiático, os Estados Unidos eles passam a usar a teoria do efeito dominó. O que seria esse efeito dominó? Se um país ele adota o socialismo, aos poucos outros países vizinhos também vão passar a adotar. Isso aí é o que eles chamam de efeito dominó, tá bom? Então, os Estados Unidos, para tentar impedir esse efeito dominó, ele vai fazer o quê? Ele vai aliar a vários outros países da região. O que seria essa teoria? Se por acaso ele vai fazer com que o país seja aliado dele, mas seja capitalista, ele vai impedir que o socialismo ele se expanda para esses países, né? Ou seja, essa é uma das principais ideias aí dos Estados Unidos, tá bom? Nesse contexto. E aí, de 1945 a 1973, os Estados Unidos ele vai fornecer tanto ajuda econômica quanto ajuda militar a vários países, né? E é justamente esse conjunto de tratados econômicos e militares é o que vai ficar conhecido como cordão sanitário, tá bom? Ou seja, essa aliança, né, dos Estados Unidos com os países do Sudeste Asiático, tá bom? Ou seja, só mais uma vez, cordão sanitário, conjuntos de tratados econômicos e militares que os Estados Unidos fazem com os países do Sudeste Asiático, que é conhecido como cordão
sanitário, tá bom? Então vamos lá. E posteriormente esse cordão sanitário ele passa a ser chamado de países capitalistas da bacia do Pacífico, né? E em 1954 os Estados Unidos ele cria a Organização do Tratado Asiático, SEATO, né? Que o principal objetivo é justamente bloquear o avanço comunista, né? E aí não eram somente países que pertenciam à Ásia, vários outros países também, né? Dentre os países ali, mais próximos a Sudeste Asiático, nós temos a Austrália, Nova Zelândia, né, que são do Pacífico, nós temos os Estados Unidos, né, que seria o principal financiador, e nós temos as Filipinas, Tailândia, Paquistão, Reino Unido e França, né, justamente os países que fazem parte do SEATO, ok? Pronto. E aí, visto, né, que o que seria esse cordão sanitário, tá bom? Vamos agora ver como é que vai surgir os tigres asiáticos. Inclusive, a formação dos tigres asiáticos também vai estar ligada a esse cordão sanitário. Lembra que eu falei que os Estados Unidos realizou investimentos nesses países? Ou seja, justamente alguns desses países, tá bom? Os Estados Unidos eles financiaram, né, o desenvolvimento para impedir que esses países se tornassem socialistas, ok? Então vamos lá. Primeiro, temos que entender o porquê esse termo, tigres asiáticos, né? É uma referência ao rápido crescimento econômico, ao desenvolvimento econômico e na agressividade das exportações que esses países tiveram nas últimas décadas. Ou seja, esses eram uma analogia realmente aos tigres, tá bom? Porque eles tinham um rápido crescimento econômico e na agressividade nas exportações, tá bom? E aí, os tigres asiáticos, né, seriam justamente a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá bom? Inclusive, nós em aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre Taiwan e Hong Kong, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Todos os países que pertenciam, né, ou melhor, que pertencem ao chamado tigre asiático, eles eram países pobres, sua economia era baseada principalmente na produção agrícola e mineral, tá bom? Sendo que ainda era fraco, não era bem desenvolvido, ok? E aí os Estados Unidos e o Japão, com um interesse também econômico nesses países, né, eles simplesmente passam a realizar investimentos, né, consequentemente eles vão estimular que as suas indústrias, suas empresas abram filiais nesses países. Outro motivo que vai atrair também é justamente a mão de obra, né, ou seja, eles tinham dois motivos. O primeiro, tinha interesse na mão de obra barata desses países, e o outro motivo, né, era justamente esse afastamento do socialismo desses países, ok? E em 1950 é criado o Plano para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do Sul e Sudeste, chamado Plano Colombo, com o principal objetivo era o quê? Ajuda financeira para projetos de reestruturação capitalistas, tá bom? Vocês podem ver aí que tanto o Japão quanto os Estados Unidos eles têm um forte interesse nesses países, né, que fazem parte dos tigres asiáticos, justamente por conta da sua mão de obra barata, né? E aos poucos esses países eles se tornam países de produção para exportação, né? Plataforma de exportação. A maior parte do que eles produzem é para vender para outros países. E aos poucos esses países eles começam a melhorar, né, o seu desenvolvimento socioeconômico, né? Graças a esses investimentos realizados pelos Estados Unidos, tá bom? E aí, os governantes asiáticos, né, eles passam a fazer reformas econômicas para atrair cada vez mais investidores, tá bom? Consequentemente, eles vão transformar o espaço geográfico em uma plataforma de exportação. E aqui temos os países, né, que fazem parte dos tigres asiáticos. Hong Kong e Taiwan, como nós vimos em aulas anteriores. Eles são países que pertencem à China, mas eles têm o seu governo totalmente independente. Por que eles têm esse governo independente? Porque todos esses dois países, eles por muito tempo eram países com regimes capitalistas, né? Faziam, digamos, não estavam associados ao governo chinês. Consequentemente, os países capitalistas, no caso dos Estados Unidos e o Japão, investiram nesses países, tá bom? Consequentemente, eles se tornaram países capitalistas e atualmente eles têm governos independentes, ok? Coreia do Sul, né? No caso aí é marcado por inúmeros conflitos, principalmente aí com a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte
recebia apoio da União Soviética, enquanto a Coreia do Sul recebia apoio dos Estados Unidos. E aí, essa relação Coreia do Norte e Sul é marcada por inúmeros conflitos, tá bom? E nós temos a Singapura também, né, que é um arquipélago. A sua principal atividade econômica vai estar relacionada à atividade comercial, tá bom? Passou por muito tempo, é uma colônia inglesa, ok? E aí, ela passou a crescer economicamente justamente por conta dos investimentos estrangeiros, tá bom? E aí, esses países aqui, né, justamente os que se tornaram os chamados tigres asiáticos, ok? E aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fica aí para casa a atividade que vai estar disponível no Classroom, tá bom? E aí, antes de finalizar, tá bom? Só uma pequena revisão das aulas anteriores. Na China, tá bom? Nós vimos um pouco sobre as comunas populares que foi adotado no governo de Deng, não é isso? Para quem não lembra, as comunas populares, né, era justamente uma cooperativa de agricultores, né, que poderiam conter até 50 famílias, e a característica é que toda a produção deles era dividida igualmente, né? E aí ocorreu o declínio das comunas populares justamente aí com a modernização do campo, ok? Nós temos também as zonas econômicas especiais, né, chamadas ZES, que foi criado no governo de Mao Tse-tung, tá bom? No caso aí, essas zonas especiais, ela permitia o investimento estrangeiro, mas tinha um forte controle do governo chinês, tá bom? E a característica da população, né? Nós temos um país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes, sendo que a população tende a se concentrar principalmente no litoral leste, porque é a região mais plana, é a região mais propícia à ocupação. Só para vocês terem ideia, em torno de 70% da população chinesa ela está localizada nessas regiões, tá bom? E aí, com isso, vai fazer com que a população da China esteja distribuída de forma irregular, ok? Essa é uma revisão bem básica aí que nós estudamos até agora, tá bom? E aí, um forte abraço, até a próxima!